Olá, sejam bem-vindos, estudantes do sexto ano, para mais esta aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje teremos a nossa última retomada. É isso mesmo. Então, eu vou pedir licença para os alunos e vou dar um recadinho aos professores. Vou colocar na tela para vocês uma informação, olha só. Anotem aí, professores, a habilidade da próxima aula, que será no dia 25/11, é a habilidade EF 06 HI 16, ou seja, a partir da próxima semana, o sexto ano de História já começa o quarto bimestre. Então, acredito que já está respondido aí algumas perguntas que me fizeram durante a semana, nas mídias sociais e na última aula também. Está bem? Então, espero aí a colaboração de todos, dos estudantes, dos meus colegas professores, porque sem vocês eu não consigo fazer esta aula. E hoje tenho uma convidada muito especial, uma professora que sempre que ela vem aqui é porque tem atividade de mão na massa. Bom dia, professora Fernanda. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, turma. Fiquei com saudade de vocês desde segunda-feira e já vim fazer uma coisinha bacana. O que será, hein, Pro? O que será que a professora Fernanda vai fazer? Bom, antes de mais nada, vamos começar com a leitura da habilidade, o tema da aula. Agora sim, estudantes, o recadinho primeiro foi para os professores, agora é com vocês. Anotem a habilidade, o tema da aula. Hoje faremos aí uma revisão da maior parte das civilizações que nós estudamos, então vai ser uma aula com bastante conteúdo. Vamos lá na tela para vocês. Retomada grandes civilizações. Habilidade: identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. Qual o objetivo da nossa aula? Iremos retomar a formação e o apogeu das civilizações que se desenvolveram na Europa e no Oriente Médio. Identificar diferentes formas de adaptação social, econômica e política. Hoje nós vamos aí avaliar algumas questões acerca da inclusão e exclusão de pessoas na antiguidade. Para começar, eu tenho uma questão disparadora. Como é um tema que nós já estudamos, então vocês têm condições de responder. Olha aí na tela a questão. Na sua opinião, sexto ano, a afirmação abaixo é verdadeira? Né, verdadeira ou falsa? E vocês vão justificar também. As sociedades antigas possuíam um sistema social perfeitamente harmônico que incluía todas as pessoas? E aí, as sociedades antigas, Egito, Grécia, Roma, aqueles povos mesopotâmicos, essas sociedades antigas, elas tinham um sistema social que incluía todas as pessoas nas decisões? Então, vocês vão responder lá no chat, verdadeiro ou falso, e vão justificar. Professores, se for possível, eu sei que nós estamos nesse momento que às vezes não dá tempo de pegar uma resposta completa, mas se vocês conseguirem, traz para nós aí o nome da escola, a cidade de vocês, o nome do aluno que respondeu. Se não conseguir, não tem problema. Tragam as respostas, inclusive as respostas que não estão corretas também, porque elas nos ajudam a replanejar aqui a nossa aula. Está bem? Conto com vocês. Vou deixar aí 3 minutos, porque é a primeira questão, então vocês estão se preparando, se organizando. Aguardo vocês.
Professora Janaína, muita resposta. Eu também estou curiosa para saber se é falso ou verdadeiro. Vamos lá, ó. A Escola Estadual Farid Fayad de Agudos, alunos do 6º ano C, professor Haroldo Galdino. Obrigada, professor. Obrigada, turma. Eles estão dizendo que é falsa. Alunos da Escola Eumosa, de Mariópolis, interior. Não, porque já haviam diferenças e divisões de classe. Bacana a resposta, hein? Vamos lá. Escola Joceni, Jundiaí, aluna Lívia. Não, devido às diferenças sociais. A Pro Marina falou falso. Havia tensões, havia escravos. Puxa vida, hein? Beatriz, do 6º A do Homero Vaz do Amaral. Falso. Não havia inclusão de todos. Nossa, tem bastante resposta, hein? Todo mundo dizendo falso, falso. Ó. A Peissônia, de Mogi Guaçu, aluno Vitor Hudson, é falso. E um que eu achei bonitinho, da Nicole, da Justiniano, Escola Estadual Justiniano, é fake, pois as mulheres eram discriminadas. Muito bem, excelentes respostas. Realmente, né, é fake, é falso. Então, as civilizações, elas começam aí com uma divisão de classes. E vamos começar com a primeira civilização, aí o berço das civilizações, que é a Mesopotâmia, para vocês na tela. Hoje, a Mesopotâmia, ela corresponde ao território do Iraque e do Kuwait, né? Então, vocês estão enxergando aí Mesopotâmia, ó, marquei. O que significa Mesopotâmia? É uma terra entre 2 rios. Quais são esses rios? Olha só, galera, Rio Tigre e Rio Eufrates. Então, observem aí a Mesopotâmia. É um território muito fértil, então vocês imaginem um território onde tem 2 rios, como a atividade agrícola ela é muito fértil nesse período, ela é muito facilitada aí nessa região. Então, justamente aí nós temos o florescimento de grandes civilizações que eu já vou começar a mostrar para vocês. Vocês se recordam quando eu falava, sempre no começo da aula, de sedentários e nômades? Então, até teve uma aula que nós falamos assim, ó, se você está caminhando no deserto e, de repente, encontra uma terra fértil com rios, é lá que você vai parar? Sim, a maior parte da civilização, de todas as civilizações, na realidade, elas crescem ao redor de algum rio. Nós damos a isso o nome de sociedades hidráulicas. Então, eu vou mostrar para vocês agora quais foram as civilizações que florescem aí nesse território da Mesopotâmia, que é essa parte que foi irrigada pelos rios Tigre e Eufrates. Na tela para vocês. Então, nós temos aí a primeira civilização, os sumérios. Os sumérios, eles são responsáveis pela criação da escrita, né, a escrita cuneiforme, que aconteceu em 6.500 a.C. Nós temos a civilização dos hititas, assírios. A assírios, ela tem uma identificação por ser uma nação de guerreiros, é uma sociedade bastante militarizada. Nós temos também os hebreus. Contei para vocês, nós tivemos uma aula só sobre os hebreus, então vocês viram que eles formaram o império não, eles formaram aí uma grande nação. Falamos sobre a cisma hebraica, a diáspora hebraica, falamos bastante sobre os hebreus. Nós temos os acádios. Os acádios, eles são responsáveis pela primeira grande civilização. Eles formam a primeira civilização, eles foram governados pelo Sargão I, então são responsáveis pela primeira civilização. E temos agora, e por último, os babilônicos. Na Babilônia, nós falamos sobre o Código de Hammurabi. Vocês se lembram do Código de Hammurabi? Então, observem aí esse painel que se montou. Essas são algumas das civilizações que cresceram ali na Mesopotâmia, está bem? Não são todas, mas coloquei algumas, citamos algumas. Então, na Mesopotâmia, nós temos o florescimento de grandes civilizações, e lá começa-se a pensar na questão de hierarquia social. Nós temos a formação de sistemas de hierarquia, onde alguns cidadãos, algumas pessoas têm mais terras, não vamos usar o termo cidadão, né, mas algumas pessoas têm terras, e essas pessoas que têm terras, elas dominam as demais. Então, todas as respostas do chat estão corretas. Realmente, nem todas as pessoas eram beneficiadas aí nesse sistema de hierarquias sociais. Isso tudo começa na Mesopotâmia. Vou colocar mais uma imagem para vocês. A próxima civilização.
Aí nós temos o complexo da pirâmide de Gizé, né? É um patrimônio mundial da Unesco, símbolo do regime de servidão coletiva e da mitologia egípcia. Então, vocês estão vendo aí esse complexo de Gizé. Essas 3 pirâmides, elas pertenciam aí aos imperadores Khefren, Kelpis e Querinos. Para que os egípcios fizeram as pirâmides, né? Vocês provavelmente já devem estar respondendo aí no chat. As pirâmides, elas eram os túmulos do faraó. E no Egito nós tínhamos um sistema de servidão coletiva. O que era a servidão coletiva? Toda a população egípcia, ela trabalhava para os seus imperadores. Vocês se lembram que os imperadores eram considerados verdadeiros reis, eram considerados verdadeiros deuses na terra. Eles não eram enviados por Deus, eles eram o Deus na terra, né? O faraó, ele tinha esse símbolo, esse status de Deus na terra. E as pirâmides, eu vou colocar novamente para vocês aí na tela, elas representam esse sistema de servidão coletiva. E tem tudo a ver com a habilidade, porque a habilidade ela fala sobre inclusão, exclusão, adaptação de algumas pessoas em algumas sociedades. Então, as pirâmides do Egito, elas demonstram exatamente isso, esse sistema de servidão coletivo, né, onde toda a sociedade trabalhava para o faraó. Então, nós percebemos aí que temos uma elite em detrimento de uma grande maioria de pessoas que não tem os mesmos privilégios. Vocês falaram de privilégios também. Vamos para a tela, vou mostrar para vocês a pirâmide, só que agora é a pirâmide da sociedade. Vocês sabem por que nós falamos em pirâmide social? Observem aí essa figura, né, a pirâmide social. Lá no topo, nós temos uma minoria. Uma minoria. Então, essa minoria, geralmente, ela tem mais privilégios, ela acaba aqui mandando em tudo. E lá embaixo, nós temos a base. A base é maior, vocês percebem? Então, essa base, geralmente, ela é composta aí por camponeses, por pessoas que têm menos privilégio dentro de uma sociedade. Vamos falar muito sobre pirâmide social ainda. Vamos lá. Como que funcionava no Egito? Lá no topo, o mais importante era o faraó, considerado o verdadeiro deus na terra. Aí, na sequência, nós temos o vizir, os sacerdotes e escribas. Vocês se lembram que nós falamos muito sobre o advento da escrita? Então, os escribas, eles eram aqueles que dominavam a escrita, então eles eram uma elite e estavam também aí numa posição social bastante privilegiada. Aí, na sequência, nós temos os artesãos, comerciantes e os militares. E na base, a imensa maioria, que eram os camponeses e escravizados. Esses escravizados, eles eram escravizados por dívida ou conquistas militares. Nós temos o caso aí dos hebreus, que depois eles foram expulsos, né? Depois da expulsão dos Ixos, os hebreus também foram escravizados pelos egípcios. Essa história nós já contamos. Então, até aqui nós falamos do florescimento das primeiras civilizações lá na Mesopotâmia. Não estou detalhando tanto, porque é uma aula de retomada, vocês já viram isso diversas vezes. E falamos também da pirâmide social do Egito. Vocês viram que as pirâmides elas foram construídas nesse sistema de servidão coletivo e mostrei para vocês aí a organização da sociedade egípcia. Isso tudo para dizer que existia assim, uma diferença aí entre pessoas na antiguidade. Mais uma tela para vocês. Olha lá. Comente. Até aqui, você percebeu a relação de exclusão nas sociedades antigas? E eu vou dar 1 minuto. Você pode responder que se percebeu e como percebeu essa relação de exclusão nas sociedades antigas. 1 minuto.
Olha, pro Jana, a pro Aline falou escravos eram excluídos. Pro Francisco, sim, eu percebi lutas de classes e opressão. A pro Alessandra, da Escola Estadual Professora Nadir Lessa Tognini, aluno Miguel, do 6º B, ele diz que sim. Pro Lúcia, sim, pois as pessoas não podiam ascender de uma classe a outra. Ai, que triste, nossa. Pro Simone, bom dia, pro. Gustavo Pessini, em Limeira, sim, os escravos eram excluídos. Pro Isa, pirâmide social, sim, Isabela da Escola Danúzia, em Itatinga, gostou da pirâmide social, também achei muito legal, pro. Que legal. Corretas, ótimas respostas. A nossa habilidade, vocês podem perceber assim que eu não estou detalhando cada civilização, pois nós já fizemos isso em outras aulas, né? Tivemos muitas aulas aí sobre a história antiga. Hoje, eu estou focando aqui nessa questão, nessa relação aí de poder entre as pessoas. Nós estamos focando nesse contexto na história antiga, está bem? Então, nós não vamos detalhar todos os eventos da história antiga, pois já tivemos várias aulas sobre isso. Mas o importante é que a habilidade, pelo que nós estamos acompanhando aqui no chat, a habilidade ela foi compreendida, porque vocês conseguiram perceber que lá na antiguidade nós já tínhamos aí uma relação de poder, nós já tínhamos pessoas que eram excluídas do sistema, pessoas que eram beneficiadas nesse sistema, e tudo isso começou onde? Lá no berço das civilizações, que foi no Crescente Fértil, Mesopotâmia, e já passamos pelo Egito, e vamos agora observar e identificar também na Grécia Antiga essa relação, está bem? Então, o nosso objeto aqui, a nossa proposta é analisar essa relação de poder, essa relação aí de desigualdades entre pessoas lá na história antiga, está bem? Vamos para a Grécia, 6º ano? Olha aí na tela. Então, vocês estão visualizando Acrópole. O que é uma acrópole? É uma cidade alta. Então, vocês podem perceber, ó, vocês viram as setinhas? Então, em relação às outras partes, essa cidade ela está bem acima. Olha lá. E aqui nós temos o Parthenon de Atenas. Então, na Poliatenas, nós temos o Parthenon, que é um templo de adoração à deusa Atena. Essa acrópole, que é a cidade alta, ela representava uma vantagem para a defesa de ataques inimigos. E, falando de Grécia Antiga, nós temos as polis. Atenas e Esparta são as mais famosas, mas existem outras. Inclusive, a Macedônia, né, que é uma poli que nem era tão importante, de lá saiu Alexandre o Grande, que foi uma parte da história que nós também já vimos. Aí, para falar em Grécia, temos a questão da cidadania. Cidadania e democracia. Para ser um cidadão e participar da democracia, era necessário que você fosse homem, que participasse do exército. Então, somente uma elite fazia parte da cidadania. Nem todos compunham ali os cidadãos de Atenas. Nós temos aí em Atenas homens acima de uma certa idade, 19 anos, que foram para o exército, e eles tinham que ser descendentes ou de atenienses ou de espartanos. E essa cidadania, ela não engloba todas as pessoas ali da Grécia, apenas os cidadãos. Para ser cidadão, você tinha que cumprir aí esses requisitos. Homens acima de 18 anos, descendentes de Atenas. Escravos, estrangeiros e mulheres não eram considerados cidadãos e, portanto, não participavam das decisões políticas. Nós temos aí aqui as Olimpíadas, é só uma revisão. Vocês se lembram que as Olimpíadas elas eram uma grande homenagem a Zeus, né? Zeus, o deus mais importante da mitologia grega. Já falamos de mitologia grega, não vou me aprofundar neste assunto. E agora, verdadeiro ou falso? A democracia de Atenas é um exemplo de inclusão de todas as pessoas na sociedade e nas decisões políticas? Eu vou deixar essa questão para vocês discutirem com os professores, está bem? Não vou abrir o chat para essa questão. Então, fica aí como uma sugestão para que os professores conversem com os seus alunos. Vamos à frente? Olha lá, pessoal. Vamos para uma próxima civilização que formou um império muito importante na história, que é a Roma Antiga. Então, vocês estão visualizando aí uma parte da mitologia, que conta o começo de Roma, né? Então, vocês estão visualizando Rômulo e Remo e a loba que os amamentou. Vamos lá. Em seus séculos de existência, a civilização romana conheceu 3 formas de governo.
a monarquia, a república e o império. Então, nesses 3 séculos de existência, Roma conheceu 3 formas de governo: monarquia, república e império. E sobre essas 3 formas de governo, é importante a gente fazer uma definição aqui. Ó. O que é um império? Né? Vamos pensar o que é um império. O império é um conjunto onde você tem um domínio territorial, uma centralização política e o imperador com poder máximo. Esses 3 ingredientes, aí tudo junto, forma o Império Romano. Então, vocês já estão percebendo que também no Império Romano nós temos a exclusão de algumas pessoas, pois temos aí centralização política, domínio territorial e o imperador sendo o poder máximo. Vamos pensar, então, a organização social da Antiguidade Romana. Olha lá, os patrícios, a classe mais importante, inclusive nos 3 períodos aí de organização política de Roma, os patrícios sempre dominaram lá na monarquia, na república e também no império. Então, os patrícios eles sempre dominam, é a classe mais importante que tem a grande hegemonia nesse cenário. Na sequência, temos os plebeus, que são extremamente importantes, os clientes e os escravos. Como que é essa relação aí de clientes e escravos, né? Os clientes, eles viviam nas dependências dos patrícios em troca de favores e votos. Eles não eram escravos, eles eram livres. Só que também eles não tinham terras, eles viviam ali de favores. E os escravos, eles eram escravos de povos conquistados ou por dívida. Então, vocês estão percebendo aí também no Império Romano essa relação de poder, essa relação onde temos pessoas que são excluídas, pessoas que são incluídas, uma classe social com mais poder, outros com menos, está bem? Então, até aqui estamos falando disto, estamos trabalhando a habilidade neste sentido. Mais uma questão para vocês, olha lá na tela. Bom, vou deixar também esta questão para que vocês conversem aí entre vocês, está bem? É uma sugestão. Então, vamos lá. Opinião. Na sua opinião, o que diferencia os clientes e os escravos no contexto histórico da Antiguidade Romana? Então, professores, é uma sugestão de atividade, tem tudo a ver com a habilidade, com o tema que estamos tratando aqui. Aí vai ficar como uma sugestão, está bem? Vocês podem conversar sobre isso com os seus estudantes. Bom, agora que nós sintetizamos, foi muita informação em uma aula só, né? Sintetizamos toda a antiguidade. É lógico que nós fizemos isso hoje, porque tivemos várias aulas sobre história antiga, então hoje foi possível focar aí nessa questão de relação de poder, está bem? Então, pensamos as desigualdades sociais, pensamos aí essa sociedade hierarquizada, foi sobre isso que falamos hoje. A professora Fernanda, ela veio aqui para trazer uma atividade de mão na massa que tem muito a ver com a história antiga. Agora é com você, professora Fernanda, ela vai fazer uma oficina conosco. Vamos lá. Bom, turma, quando a professora falou que ia dar uma geral na história, para fazer uma mão na massa, eu pensei em trazer várias coisas, mas a gente já tinha feito coisas do Egito, né, aquela placa que a gente tinha feito de gesso, e hoje eu trouxe para a gente fazer uma biga. A professora vai explicar o que é uma biga, né? A professora Janaína vai explicar o que é a biga e para que servia. Material, caixa de leite. Ó, uma caixinha de leite. Tá vendo? Ó, caixinha de leite. Eu encapei. Você pode encapar da cor que você quiser. Até ficaria bonito encapar com aqueles papéis dourado ou prateado, mas eu não tinha, eu só tinha azul. Então, eu encapei. E eu não sei se vai dar para perceber, eu desenhei antes de começar, ó, desenhei aqui com lápis, tá vendo? Já fiz as marcações da minha biga antes de recortar. Como que a gente vai fazer essa marcação? Do jeitinho que você quiser, que aí cada um vai ter a sua biga do jeitinho que quiser. Outra coisa que a gente vai usar, um palito de churrasco, 2 pedacinhos de papelão que eu peguei, qualquer, aleatório, cortado, porque vão ser as rodas da nossa biga, tá? Ó. Eu fiz com um copinho de plástico, tá, pessoal? Coloquei um copinho de plástico no papelão e contornei. Nós vamos usar papel, pode ser qualquer papel, e palito de sorvete para fazer o cavalo, mas é opcional. O cavalinho eu quis fazer, tá? Ele é dupla face para poder ficar abertinho aqui. Ó, ficar de pé. Vamos lá, recortar a nossa biga. É bem rapidinho. Depois, a parte mais difícil eu já fiz, que foi riscar.
Encapar também, a parte mais demoradinha. Riscou, começou a cortar. Aí não tem mais segredo a nossa biga. Vamos lá, cortando. Enquanto eu corto, você não quer contar o que é uma biga? Então, vamos lá. A bica ela é uma carroça aí de 2 rodas. Ela foi muito utilizada nas guerras. Começou lá no Egito. No Egito, eles começaram a utilizar as bigas. E, como vocês sabem que na história nós tivemos aí a difusão de várias culturas, né? Então, uma civilização aprendeu com a outra. Os gregos também utilizaram a biga, mas aí apenas uma nobreza, né? Os nobres, os militares mais nobres, que utilizavam a biga nas guerras. E depois, no Império Romano, nós também temos a utilização das bigas. Só que essa utilização das bigas pelos romanos começa a ir nas guerras, né? Eles começam a utilizar nas guerras, mas eles substituem a biga pelo cavalo de guerra. E aí eles vão utilizar as bigas lá no circo. Vocês lembram do circo? Na República Romana, que tinha aquela política do pão e circo para o povo, para que os plebeus não ficassem pensando tanto nas questões sociais, tanto nas suas necessidades políticas, econômicas. Então, tinha essa política do pão e circo. Nós falamos sobre isso em outras aulas. E, nessa política, eles ofereciam entretenimento aos plebeus, aos populares. Então, tinha corridas de bigas, né, corridas de cavalo, tinha lutas de gladiadores. Então, a biga ela foi utilizada neste momento. Ah, mas o que tem a ver com habilidade? Tem tudo a ver, pessoal. Olha só. Em Roma, foi utilizado aí para conter os plebeus que estavam querendo questionar o seu lugar na sociedade. E nós temos também o uso lá nas guerras, e as guerras, vocês sabem que nós temos uma questão de expansão territorial, domínio de outras culturas. Então, a biga ela foi utilizada neste contexto. É por isso que nós trouxemos essa habilidade, essa ferramenta, né, esse transporte de guerra. Inclusive, professora Fernanda, eu gostaria até que os estudantes postassem as suas bigas lá na hashtag Eu no CMSP, né? Adoro. Depois me acha também para postar para mim. Então, pessoal, cortei a minha biga no formato que eu quis, tá? Então, eu deixei mais arredondadinho aqui, ó, a lateral. Tá vendo que eu fiz uma firulinha aqui? Isso aqui, pessoal, para marcar, tem que medir, tá? Não vai marcar de qualquer jeito, senão fica ruim. Como que eu fiz o furinho? Você pode fazer com uma caneta, com a pontinha do palito ou com a tesoura. Vamos colocar aqui, que se você não fizer certinho, a roda fica torta. Então, ó, palitinho colocado. Vamos às rodas. A roda eu também já fiz o furinho, tá? A roda eu fiz com um lápis, o furinho. Vou até fazer para vocês aqui, ó. Furei com lápis mesmo, tá? Ó. Furadinho. Simplesinho, facinho. Vamos lá. Ah, pessoal, o que é legal? Pode pintar, né? Pintar a roda, fazer desenho na roda. Você pode escrever seu nome, do seu império, o nome do seu império romano na roda. Ó, a princípio, isso aqui. Tá vendo? Aí não vamos deixar esse palito horroroso desse tamanho. Tá? Aí seria interessante a gente pintar a roda também. Ver se eu consigo cortar com a tesoura. O palito. O palito a gente faz assim, turma. A gente dá um picotinho assim no palito, faz uma marca com a tesoura. Depois é só cortar com a mão, que ele sai. Ele é meio durinho. Se tiver muito ruim, pede para um adulto fazer. Mas é bem facinho. Ups. Eu não passo cola na roda, porque senão a roda não gira, tá, pessoal? É isso aqui. Como que ela vai ficar em pé, na verdade? Aí a gente vai precisar do cavalo, que eu fiz com papel. Eu trouxe uma fitinha aqui, pessoal. E pode ser da cor que você quiser. Põe a fitinha no cavalinho. Pode ser bonito, bonitinho e legal seria, mas eu não tinha também. Mas o ideal seria uma fitinha dourada, mas eu não tinha. E outra coisa que eu vi que você pode fazer é um bonequinho de rolinho de papel higiênico para ser o seu romano. Seu soldado romano. Pode ser um soldado, né? Um rei também que está Pode ali ser.
né, está aparecendo para os seus súditos, tem diversos usos. A biga ela não vai ficar em pezinho direitinho, não, viu, turma? Ela vai precisar do cavalinho mesmo. Tá e muito é isso. legal, Pro. É isso. Eu vou passar a colinha aqui só para a gente colocar a nossa fitinha, que demora um pouquinho para secar. E é isto. Ó, enquanto a professora finaliza ali a nossa biga, então vou lembrar que na próxima semana vamos começar aí a falar. Na verdade, nós já havíamos começado a falar sobre o feudalismo. Na próxima semana vamos aprofundar, então vocês que já estavam bastante ansiosos aí pelo começo do quarto bimestre, começaremos na próxima aula, se preparem, né? Vamos falar sobre essa relação, continuamos ainda neste pensamento dessa relação de servos e senhores, vamos falar sobre isto. Bom, como nós temos algum tempo, a professora precisa terminar aqui de colar o cavalinho na biga. Vamos fazer o seguinte, vou deixar a questão na tela, eu vi que alguns professores já começaram a trazer respostas, vou deixar 2 minutos para vocês esta questão, está bem? Então, 2 minutos para que vocês nos tragam respostas acerca desta questão e possam também fazer seus comentários sobre a aula, sobre a habilidade que nós passamos hoje. Então, 2 minutos. Voltamos. Então, enquanto eu vou ler aqui as respostas do chat, a professora vai mostrar o resultado do trabalho hoje, do nosso trabalho mão na massa, né, da aula de hoje. E aí, Pro? E aí, turma? É isso aqui, ó. Biga, cavalinho. E faltou só o nosso soldado romano ou o nosso rei. É isso aqui, tá? Professora, fala um pouquinho sobre o material que você utilizou, né? Porque em tempos de pandemia, eu mesma, eu que sou mãe, eu não consigo encontrar alguns materiais, né? Não consigo, às vezes, sair para encontrar algum material. E aí, como que os estudantes vão fazer a biga deles sem precisar de materiais que são caros ou difíceis de encontrar? Pode falar sobre isso? Podemos. Caixa de leite. Caixa de leite é o ideal. Ah, não tem caixa de leite? Pode ser uma caixinha pequena de outra coisa. Encapar com qualquer papel, tá, turma? Qualquer papel. Eu peguei um azul, mas pode ser papel branco, que aí você pinta, pode ser, pega uma folha do caderno, cola e pinta depois. Um palito. Ah, professora, não tem um palito, não adianta nem palito. Aí sabe o que você faz? Pega uma folha de jornal, vai enrolando e transforma num palito. Serve também. E as rodinhas foram feitas de papelão mesmo. O cavalinho, papel puro e palito de sorvete. Esse aí não tem muito jeito. A menos que você faça também os rolinhos de papel, bem durinhos, para deixar ele de pezinho.
E eu usei uma fita, turma. Pode ser fita, pode ser pedaço de papel em forma de fita. Bem simples, Pro. Cadarço. Cadarço, papel. Fica bem dando ideia, né? simples. Daqui a pouco eles começam a cortar tudo que é cadarço. Cola, tesoura, turma. Sem segredos. Pro. Não tem um papel azul? Faz de branco, pinta, canetinha. Põe seu nome, põe um símbolo do seu império, uma bandeira, legal. tá? É isso aí. Então, façam, né? Caso, é lógico, é uma sugestão, né? Mas é tão gostoso de fazer. E todas as atividades que nós trouxemos, assim, diferenciadas, nós recebemos muitos trabalhos lá no hashtag Eu no CMSP. Então, se vocês quiserem, tiverem a fim de fazer, façam as bigas de vocês, de acordo com o que a professora Fernanda ensinou, e postem lá na hashtag Eu no CMSP. Quem sabe aí nas próximas aulas o trabalho de vocês não aparece aqui no Protagonismo Juvenil, hein? Você conhece o nosso quadro Protagonismo Juvenil? Não, como que funciona? Então, os alunos, eles fazem as atividades, os professores, ou às vezes os pais, ou os próprios alunos postam na hashtag, nós recebemos e colocamos aqui na aula. Hoje nós não temos o protagonismo, mas nós trouxemos a professora Fernanda aí para trazer uma atividade diferenciada. Na próxima aula nós voltamos com o protagonismo juvenil. Então, eu só queria ler algumas respostas aqui antes de finalizar, temos pouquinho tempo. Muito obrigada, professora, pelo trabalho que você trouxe, foi muito legal mesmo, eles estão gostando bastante. Obrigada. Eu quero ler aqui a resposta da Pro Maria Efigênia. Ela disse assim, ó, acerca da questão que nós deixamos no chat. Os escravos eram considerados propriedade. Eles eram vendidos e comprados. Na monarquia, existiam escravos por dívida e aqueles que eram adquiridos através de guerras. Os clientes eram livres, mas dependiam da proteção dos patrícios. Excelente contribuição, professora Maria Efigênia. Realmente, esta é a relação entre clientes e plebeus. Vamos, então, para mais uma resposta aqui. Você quer ler alguma, professora? Alguma que você encontrou aí? Nossa, eu li várias, achei muitas interessantes. Pessoal falando da caixa de remédio, Proledi. Pode ser caixa de remédio, sim, a nossa biga. Pode Legal. ser caixa de remédio, boa ideia. Caixa de remédio, caixa de fósforo. Caixa de sabonete. Caixa de sabonete. Então, realmente a aula estava tão gostosa aqui que realmente nem percebi o tempo passar, gente. Não temos mais tempo. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem a nossa aula. O que vocês gostaram, pontuem. O que vocês também não gostaram, pontuem para que nós possamos melhorar. Até a próxima aula. Muito obrigada pela participação da professora Fernanda, dos professores e dos estudantes. Até a próxima.